Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. E hoje eu estou trazendo para você um assunto sensacional. Hoje falaremos da primeira parte de fração. Mas antes de começar a aula, roda a vinheta. Galerinha, não esquece de dar um like. Vai lá, antes de eu começar a aula, dá um likezinho aí pro tio. Ajuda o tio Fábio, vai lá. Vamos começar. Primeiro, qual é a ideia que a gente tem que ter de fração? Fração é todo número que representa a quantidade de partes iguais em que se divide um todo, a unidade. Como assim, tio Fábio? Vamos representar uma fração aqui. Eu vou botar alguns exemplos para vocês. Vamos lá, desanima não. 1/3, já é. Vou colocar 2/5, sei lá, e 5/6. Basicamente, o que está acontecendo aí, queridinhos? Eu estou pegando essa primeira fração, 1/3. Eu estou pegando uma barrinha, um todo, e dividindo em 3 partes. Tranquilo? Dessas 3 partes, eu estou interessado em uma delas. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. Eu peguei uma barrinha, dividi em 3 partes iguais, ok? E pintei uma delas. Essa é a ideia da fração. Eu pego algo, divido em partes iguais e seleciono, pego aquilo que me interessa. Fechou? Por exemplo, 2/5. Eu faço uma barrinha, divido em 5 partes iguais. Isso é primordial. 1, 2, 3, 4. Essa aqui ficou torta, hein? 5. E pego 2 delas, ó. Ah, tio Fábio danadinho, significa que então a parte de baixo é em quantas vezes eu divido o todo. Perfeito. Ó, dividi essa daqui em 6 partes. Não, ficou muito tosco. Vamos fazer de novo? Essa ficou tosco nível 10. Ó, eu vou dividir assim. Calma aí que não está aparecendo a canetinha. Opa, apareceu. Vou dividir assim, ó. Vamos ver se fica menos pior. Eita, que ficou ruim, hein? Mas, supostamente, todas as partes iguais, eu pinto 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, basicamente é isso. A parte de baixo diz em quantas partes eu divido esse todo e a parte de cima, quanto eu pinto. Fechou? Só que isso aí tem nome, isso aí não é parte de baixo, parte de cima. Então, vamos lá. O número que aparece embaixo é chamado de denominador. Indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Chuchuzinho, isso aqui é a parte importante, ok? Já o número que aparece em cima, que é chamado de numerador, indica em quantas destas partes foram tomadas. Então, por exemplo, nessa fração 2/5, ó, vou aumentar aqui para tudo, 2/5. Denominador 5, numerador 2, porque eu tomei 2 partes. 5/6. O 6 representa em quantas partes eu dividi, que é o meu denominador, e o 5 é meu numerador, quantas partes eu pintei. Fechou? Vamos botar 2 exemplozinhos aqui rapidinho para representar uma fração. Que fração do ano representam 7 meses? Nós sabemos que o ano tem 12 meses. Já é? Então, se eu quero 7, então a fração representa 7 dozeavos. São 7 meses de um total de 12. Ok? Que fração da semana representam 2 dias? Ó, a semana tem 7 dias. Então, se eu estou querendo 2 desses 7 dias, 2 sétimos. Tudo bem até aqui? Vamos lá? Vamos continuar? Beleza. Agora a gente vai dar alguns nomes, né? Algumas situações que são importantes a gente saber dentro das frações. Por exemplo, fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 2/3, 4/5,
20/30. Ou seja, todos esses exemplos que eu estou te dando, a parte de cima é menor. Então, a gente chama de fração própria. E você já sabe representar. Eu já te dei um exemplo aqui no quadro anterior, vários exemplos de como é que se representa uma fração. O de baixo determina em quantas partes eu divido e o de cima indica quantas partes eu pinto. Já é? Tranquilo? Vamos lá. Agora o negócio começa a ficar mais animado, porque agora entrou a fração imprópria. A fração imprópria é aquela cujo numerador é maior ou igual ao denominador. Como assim, tio Fábio? Por exemplo, 3/2. Por exemplo, 5/4. 7/2. Sei lá, 13/5. Todas essas frações são consideradas impróprias, ok? O problema é o seguinte, 3/2. Como eu faço para dividir uma barrinha em duas partes e pintar 3? Não rola, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu divido ela em duas partes, como já é de padrão. Só que eu preciso pintar 3, então eu faço uma nova barrinha. E aí eu pinto 3, ó. 1, 2, 3. O que a gente pode tirar daqui, chuchuzinhos? Esse carinha que eu pintei por completo é a parte inteira. E o que sobrou foi 1 de 2, então 1/2. E aí, queridinhos, aparece para a gente o famoso, o aclamado número misto. Número misto porque ele mistura parte inteira com parte de fração. Ah, tio Fábio, significa que quando eu tenho uma fração imprópria, eu posso chegar no número misto. Perfeito, essa é a ideia. Fechou? Como é que eu representaria 5/4? Ó, eu pego uma barrinha e divido em 4. Ó. Só que não cabe, eu tenho que fazer outra. Quando eu faço isso, ó, eu pinto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, eu fiquei com uma barrinha completa e na outra eu pintei 1 de 4. Ó lá. Número misto. 1 inteiro e 1/4. 7/2. Vai ficar assim, ó, divido em 2. Não rola, porque eu preciso de 7 partes, eu vou fazer outra. Já tem 4, vou fazer outra. 6. Ah, agora deu. Ó, eu pinto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se liga só no tio, tem 3 partes inteiras e na última eu pintei uma de 2. Percebeu? Percebeu? Tranquilo? Estão entendendo? Beleza? Então, isso aqui é legal. Você sabe que da fração imprópria você chegar no número misto. Tio, e faz essa daqui, 13/5. Eu divido a barra em 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não rola, não cabe. Faço novamente. Já tem 10, só que eu preciso de 13. 1, 2, 3, 4, 5. E pinto 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Significa que tem 2 inteiros e 3/5. Porque nessa última aqui, ó, eu pintei 3 de 5. Fechou? Aí tu tá pensando assim, pô, tio Fábio, mó vacilo. Toda vez eu vou ter que fazer essa representação para descobrir qual é o número misto associado à fração imprópria? Não. Você pode fazer assim, por exemplo, nessa fração 13/5, você poderia dividir o 13 por 5. Divide contigo aqui. 13 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 13, faltam 3. Se liga no tio. Esse Zé Ruela aqui, que é o quociente, é a parte inteira. Esse resto é o meu, numerador. Eu botei um M, não é um M, é um N. Calma aí, deixa a caneta aparecer. É o meu numerador. E esse carinha que é o divisor é o meu denominador. Tio, me dá mais um exemplo? Sei lá, eu vou botar 14 terços.
Eu não quero fazer essa representação. Então, eu pego 14 e divido por 3. 14 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 14, 2. Opa, o 4 é a parte inteira. O resto, que é 2, é o numerador. E o divisor é 3. Olha lá, 4 inteiros e 2 terços. Tio, dá para fazer isso qualquer uma? Sim, aqui, ó, 5 quartos. 5 dividido por 4. Vai dar 1, resto 1. Esse 1 é a parte inteira. Esse resto é o numerador. E o divisor é o denominador. Então, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Você pode dividir ou você pode representar. Então, eu acabei de te ensinar como é que eu faço de uma fração imprópria para um número misto. Já é? Agora, eu vou fazer o contrário. Como é que eu faço do número misto para uma fração imprópria? Eu tenho dois processos. Eu determino. Por exemplo, se eu tenho 2 inteiros e 1 terço, isso significa que eu peguei uma barrinha e dividi em 3 partes. Só que o fato de eu ter dividido em 3 partes, observa que eu fiz 2 inteiros, então eu faria isso aqui, vê se você concorda contigo. Faço 2 barrinhas divididas em 3. Ó, 2 barrinhas divididas em 3, que representam meus 2 inteiros, beleza? E representa 1 terço. Ó, olha que lindo. Acabou. Eu fiz a representação. E como é que eu chego na fração imprópria? Bom, como eu dividi a minha barrinha em 3, eu boto 3 embaixo. E eu conto as partes que eu pintei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terços. Bola no espanhol. Bola no professor bilíngue. Tudo bem? Foi? Tranquilo? Ah, tio, tem outro jeito de eu fazer isso? Dá mais um exemplo desse aí? Vou te dar mais um exemplo. Ó, vamos fazer aqui. Vou colocar 1 inteiro e 4 quintos. O que isso significa? Que eu dividi minha barrinha em 5, mas eu tenho uma barrinha inteira. Então, vamos lá, divide em 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E a outra barrinha, eu pintei 4 partes de 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, essa daqui é a minha inteira. Já é. E na outra, eu representei 4 de 5. 1, 2, 3, 4. Na hora que eu quero descobrir a fração, eu sei que eu dividi as barrinhas sempre em 5 partes. E eu pintei contas. Conta com tio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quintos. Fechou? Tio Fábio, tem um jeito mais rápido para fazer isso? Tem, galerinha. Vou botar aqui para você. 2 inteiros e 1 terço, 1 inteiro e 4 quintos. Como eu faço para descobrir a fração imprópria? Se liga no tio. Eu vou fazer, isso aqui infelizmente é um dispositivo, é um jeito para você fazer essa conta mais rápido. Ó. Eu pego 3 e multiplico com 2 e o resultado some em cima. Ó, então, ó, vou repetir o denominador e vou fazer 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Aqui, 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Sobre 5. É só isso, tio. É só isso. Ó, vamos botar mais um exemplo aqui. Ó. 7 inteiros e 2 terços. Para representar, olha como é que o tio faz. Coloca de cara o denominador 3, multiplica aqui, 7 vezes 3, 21. Muito bem. E depois soma com 2. Então, deu 21 mais 2, 23. Se ligou? Fala para o tio. Se liguei, tio. Se liguei. Então, eu te ensinei várias situações de fração. Vamos pegar mais 2 situaçõezinhas. Desiste não, hein? Desiste não, que isso aqui é importante. Frações equivalentes. Eu vou te dar o exemplo clássico. Qualquer livro tem essa fração. 1/2 é igual a 2 quartos. Como é que a gente chega nisso? Imagine você que eu pego uma barrinha, divido em 2 partes e pinte uma. Você consegue perceber que isso aqui equivale à mesma barrinha que está dividida em 4 partes, pintando 2? Ó, todo livro tem essa explicação. Exatamente com esse exemplo aqui.
O fato de eu ter dividido em 4 partes e ter pintado 2 não alterou a fração. Repara que eu peguei, se isso aqui fosse uma barrinha de chocolate, eu peguei a mesma quantidade. Percebeu? Então, elas são frações equivalentes. Tio, como eu faço para chegar em frações equivalentes? Queridos, 2/3. Quer achar uma fração equivalente a essa daqui? Escolhe, por exemplo, um fator de multiplicação. Por exemplo, eu quero multiplicar por 5. Você vai pegar tanto o numerador quanto o denominador e vai multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Ou seja, 2/3 é equivalente a 10/5. 10/15, desculpa. 10/15. Tio, se eu pegar essa fração e multiplicar por 3, por exemplo, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. A fração 2/3 é equivalente a 6/9. É isso, queridinhos. Você escolhe o fator de multiplicação e aí, automaticamente, você acha uma fração equivalente. Ah, multiplica só por 2 ela. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Outra fração equivalente. Isso funciona para qualquer fração. 1/3. Pega 1/3 e multiplica por 10, em cima e embaixo. 1 vezes 10, 10. 3 vezes 10, 30. Ah, eu quero multiplicar por 7. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 7, 21. Outra fração equivalente. Você escolheu um fator de multiplicação, um fator multiplicativo, e chegou numa fração equivalente. Fechou? Porém, existe um probleminha. E da mesma forma que eu posso multiplicar, eu poderia pensar em dividir. Por exemplo, 6/9. Ó, 6/9. Eu quero achar uma fração equivalente a 6/9. E, normalmente, as provas pedem fração irredutível. O que significa isso? Da mesma forma que você pôde multiplicar, eu tenho que tentar buscar algum número que divida o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu divido 6 por 2, dá para dividir o 6 por 2? Dá. Mas dá para dividir o 9 por 2? Não. Então, esse fator 2 não é legal. Eu vou pegar o 3. Porque eu sei que o 6 é divisível por 3 e o 9 é divisível por 3. Isso vai dar 2/3. Achei uma fração equivalente. Então, eu posso sempre simplificar uma fração, achar uma fração equivalente, pensando em divisão, se eu dividir tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ó, outro exemplo, 40/60. Tio Fábio, eu percebi que eu posso dividir por 2. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 2, 30. Achei uma fração equivalente. Ah, tio Fábio, mas eu percebi agora que dá para dividir por 5. Tá bom, divide por 5. 20 por 5, 4. 30 por 5, 6. Achei outra fração equivalente. Tio Fábio, dá para dividir por 2. Tu é sinistro, hein? Ó, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Opa, eu cheguei numa fração que eu chamo de fração irredutível, porque eu não consigo mais dividir, não existe nenhum número, a não ser o 1, mas aí vai voltar para o 2/3, não existe nenhum outro número que divida tanto 2 quanto 3. Então, essa fração não pode ser mais reduzida. Acabou. Tio, dá outro exemplo. Ah, sei lá, 18, 24 avos. Tio, eu percebi que dava para dividir por 3. Vai achar uma fração equivalente, ó, porque os dois dão para dividir por 3. 6/8. Percebi que dá para dividir por 2. Deu 3/4. Achou uma fração irredutível. Você não consegue achar um número que divida tanto 3 quanto 4, a não ser o número 1, mas que, no caso, não vai me ajudar. Então, essas frações que eu estou marcando, essa aqui de cima, essa aqui e essa aqui, são chamadas de frações irredutíveis. Opa, andou demais. Frações irredutíveis. Fechou? Tranquilo? Tio Fábio, quando você colocou esse exemplo 40/60, eu percebi que eu podia direto dividir por 20 e chegaria no 2/3. Chuchuzinhos, se liga no tio. Tu consegue perceber que aqui eu dividi por 2, por 5 e por 2? No fundo, eu dividi por 20, que foi o que nós fizemos aqui.
Então, você pode fazer devagarzinho e ir achando frações equivalentes até chegar na irredutível, como pode fazer assim, diretão. Fechou? Cara, isso aqui é muito importante dentro de frações, tá? Normalmente, quando se faz o exercício de fração e a resposta, obviamente, deu uma fração, ele sempre quer a fração irredutível. Então, é importante você sempre chegar nessa fração irredutível. Dividir tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número, ok? Beleza. Tio, e se fosse, o último exemplo, gente, se fosse, por exemplo, 7/5. Tenta achar um número que divida o 7 e divida o 5 ao mesmo tempo que não seja 1. Tu consegue achar? Eu não consigo. Então, significa que essa fração já está irredutível. Ela não pode ser mais reduzida. Eu não acho, dividindo, uma fração equivalente. Fechou? Show de bola. O último aqui da nossa primeira parte da aula de frações são as frações aparentes. É aquela cujo numerador é o múltiplo do denominador. Por exemplo, 8/2, 10/5, sei lá, 16/4, 20/4. O que acontece, queridos? A fração não deixa de ser uma divisão. Então, se você divide 8 por 2, dá 4. Se você divide 10/5, 10 dividido por 5 dá 2. Então, ela é chamada de fração aparente, que apesar dela estar no formato de fração, essa divisão ela é possível. Eu posso dividir o 8 por 2, que dá o número 4. Então, ela é aparente. 16 por 4 também dá 4. 20 por 4, olha o que eu poderia fazer também. Ó. Simplifica por 4 em cima, simplifica por 4 embaixo. Dá 5/1, que é a mesma coisa que o número 5. Percebeu? E observa que em todos os casos, ó, nos múltiplos de 2 aparece o 8. Ó, 0, 2, 4, 6, 8. Nos múltiplos de 5 aparece o 10. 0, 5, 10, 15, ó, apareceu o 10. Nos múltiplos de 4 aparece o 16. E os múltiplos de 4 aparece o 20. Fechou? Queridinhos, espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Essa primeira aula foi para dar uma noção. Na segunda aula, a gente vai falar das operações de frações. Soma, subtração, multiplicação e divisão, potência e tal. E na última aula, alguns exercícios. Um beijo para vocês, até a próxima aula e não deixa de seguir o tio Fábio. Valeu, galerinha!